Fala galera, Ciclista Cético novamente. Eu sei que faz tempo que eu não gravo vídeo, mas isso foi principalmente por questões profissionais. Simplesmente muito trabalho. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, quero agradecer a todos que mandaram as mensagens me incentivando a continuar com os vídeos. Valeu galera, o carinho de vocês é muito bem-vindo. Minha voz está meio estranha porque eu estou gripado, mas parafraseando Mark Twain, posso garantir que os boatos sobre a minha morte foram exagerados. Mas vamos ao que interessa. Argumento do ocultamento divino. O argumento do ocultamento divino, na verdade, é uma família de argumentos contra a existência de Deus, que se baseiam na existência de tipos específicos de descrentes. A versão mais famosa é a do canadense J.L. Schellenberg. Ele tem 2 livros a respeito desse argumento. Vou tentar resumir aqui o argumento e as justificativas que ele dá para as premissas. Vamos lá. Premissa 1. Se existe um Deus perfeitamente amoroso, então existe um Deus que está sempre aberto a ter uma relação pessoal com qualquer pessoa finita. A existência de um Deus perfeitamente amoroso é algo postulado pelos teístas. Mas o que significa ser perfeitamente amoroso? Vamos definir nossos termos. Schellenberg argumenta que o amor é algo relacional, que se doa, que vai além da benevolência. É uma relação pessoal desejável em si mesma e pelos benefícios que traz aos envolvidos. Relação pessoal nessa premissa é o que estamos acostumados a pensar que é. Uma relação entre 2 ou mais pessoas capazes de interagir de maneira consciente e significativa. Já o termo aberto não é nada além de não estar fechado. Se alguém não estiver positivamente resistindo ou prevenindo de alguma forma que o relacionamento aconteça, ele se qualifica como estando aberto a tal relacionamento. Portanto, dizer que um ser perfeitamente amoroso está sempre aberto a ter uma relação pessoal com qualquer pessoa finita é simplesmente dizer que um Deus perfeitamente amoroso nunca faria nada ele mesmo para fechar o relacionamento. Para citar o próprio Schellenberg, ele escreve que como poderíamos, em um determinado momento, contar Deus como amando João ou Joana, tão plenamente e ricamente como Deus pode, se Deus, em tal momento, estiver prevenindo João ou Joana de ser capaz de participar de alguma forma em uma relação consciente e significativa com Deus. Premissa 2. Se existe um Deus que está sempre aberto a ter uma relação pessoal com qualquer pessoa finita, então nenhuma pessoa finita está ou esteve em um estado não resistente de descrença na proposição de que Deus existe. Novamente citando o próprio Schellenberg. Sem que uma resistência cause a descrença, a abertura ao relacionamento por parte de um Deus amoroso seria de tal forma que garantisse que a crença em Deus nunca fosse perdida. Reparem que a abertura perpétua de um Deus ao relacionamento pessoal com pessoas finitas é totalmente compatível com poucas ou até nenhuma dessas relações virem a se tornar realidade, ou só se tornarem realidade depois de um determinado período. Portanto, fica claro que a única variável em jogo neste caso é a abertura das pessoas finitas para tal relacionamento. Relações conscientes e significativas são vias de 2 mãos. Portanto, a questão se Deus terá uma relação com alguma pessoa finita não pode ser respondida somente reconhecendo que Deus, se for perfeitamente amoroso, com certeza estaria aberto a ter tal relação. Uma pessoa finita está livre para fechar a porta para tal relação se assim desejar. Essa segunda premissa, portanto, cria uma relação causal entre o fechamento de qualquer pessoa finita e sua descrença na proposição da existência de Deus. Schellenberg faz a seguinte analogia. A presença de Deus seria para eles como uma luz, que por mais que o grau de brilho da mesma possa variar, permanece acesa, a não ser que eles fechem os olhos. Temos então a premissa 3, que na verdade é uma conclusão direta de 1 e 2. Premissa 3. Portanto, se um Deus perfeitamente amoroso existe, então nenhuma pessoa jamais está ou esteve em um estado não resistente de descrença em relação à proposição de que Deus existe. Isso é uma dedução direta. Se A, então B, se B, então C, portanto, se A, então C. Premissa 4. Algumas pessoas finitas estão ou já estiveram em um estado não resistente de descrença em relação à proposição de que Deus existe. Schellenberg afirma que qualquer um disposto a olhar a verdade nos olhos verá que no mundo real existiram e existem várias pessoas que falharam em acreditar em Deus, sem que resistência de alguma forma entre na explicação de suas descrenças. O que nos leva inescapavelmente a 5. Conclusão: nenhum Deus perfeitamente amoroso existe. A estrutura formal do argumento é claramente válida. Portanto, a veracidade da sua conclusão depende somente da veracidade de suas premissas.
Eu considero esse argumento muito forte, porém diversas objeções já foram levantadas contra ele. No próximo vídeo eu irei endereçar algumas dessas objeções. Mas gostaria que até lá você deixasse a sua opinião nos comentários. Você considera esse argumento bom? As premissas são verdadeiras? Para quem quiser se aprofundar nesse argumento, vou deixar o link para um dos livros do Schellenberg. Para quem prefere um vídeo, deixo o link para uma palestra do Matt Dillahunty. A versão que o Matt defende é um pouco diferente da do Schellenberg, mas vale a pena assistir. Não preciso nem avisar que todo esse material está em inglês. Se você não sabe falar inglês, minha sugestão para você é a seguinte: antes de continuar perdendo tempo vendo os meus vídeos, aprenda inglês. Nessa quarta-feira à noite tem um bate-papo com um cristão contemporâneo sobre o ônus da prova e a possibilidade da ciência estudar as supostas interferências divinas no mundo natural. Espero vocês lá.